Olá, alunos do 7º ano. Bom, a seguir eu vou estar apresentando para vocês, explicando o conteúdo da lista que eu acabei de passar para vocês, que fala sobre áreas das figuras planas. E olha só, primeiro eu vou estar explicando sobre a área do retângulo, a área do quadrado e a área do triângulo. Então, olha só. Retângulo. Retângulo é um quadrilátero. Por que é um quadrilátero? Pois possui 4 lados, que apresenta os 4 ângulos retos, ou seja, esses ângulos aqui são chamados de ângulos retos e cada um deles, gente, medem 90 graus, tá? Os lados opostos são paralelos e congruentes, ou seja, esse lado que é oposto a este aqui, eles são paralelos e também são congruentes, ou seja, iguais. Esse lado é igual a este e este lado é igual a este, tá bom? E para calcular a área de um retângulo, basta você multiplicar a base vezes a altura. Está aqui a formulazinha, ó, área igual a base vezes a altura. Vamos supor que a minha base aqui fosse 10 e a minha altura fosse 3. Então, basta eu multiplicar 10 vezes 3, eu encontro a área do meu retângulo, tá bom? Olha só, a área do quadrado. Quadrado também é um quadrilátero. A única diferença dele com o retângulo é porque ele tem todos os lados iguais, que apresenta os 4 lados iguais e os ângulos são o quê? Congruentes. Os ângulos são iguais, ou seja, todos eles medem 90 graus. E a formulazinha para calcular a área de um quadrado é lado vezes lado. Vamos supor que um lado do meu quadrado medisse 5 e o outro com certeza vai medir 5 também. Então, basta você multiplicar 5 vezes 5, você encontra a área deste quadrado com essa medida. É só um exemplo, tá, gente? Então, vamos lá. A área do triângulo. O triângulo é um polígono de 3 lados. Para você encontrar a área do triângulo, basta você multiplicar a base vezes a altura e depois dividir por 2. Olha a formulazinha aqui, ó, gente. Então, vamos supor que a minha base do meu triângulo fosse 10, a minha altura fosse 3. Então, ó, é só multiplicar 10 vezes 3, que dá 30, e depois dividir por 2, que dá 15, tá? Então, eu encontro a medida da área do triângulo. Bom, agora as atividades. Aí vem uma lista de atividades aí, né? Olha só, o número 1 já está pedindo para calcular a área das figuras a seguir. Esta primeira figura é um quadrado, então, como a professora acabou de explicar agora mesmo, a área de um quadrado é área igual a lado vezes lado, é só multiplicar o lado vezes esse lado aqui. Letra B é um retângulo. A fórmula da área do retângulo é área igual a base vezes a altura. A minha base é esse aqui e a minha altura é essa. Basta multiplicar os dois. Lembrando que a unidade de medida, por exemplo, se aqui está em dm, no final, a resposta final vai ficar em dm ao quadrado. Ou seja, porque eu encontrei a área desta figura. Então, fica dm ao quadrado. Se aqui é cm, vai ficar cm ao quadrado, tá? Na letra C, vocês podem observar que eu tenho aqui, ó, uma figura. Eu tenho que calcular primeiro essa partezinha aqui, que é um quadrado, e depois aqui nós temos um retângulo, esse pedacinho aqui. Aí basta somar as duas medidas da área, você encontra a área total da figura. Ah, professora, mas eu não tenho a medida desse lado, desse quadrado aqui. Vamos ver, gente. Se daqui desse pedacinho até aqui mede 7, aqui que é o meio aqui, ó, com certeza esse outro pedacinho aqui, ó, do meio até aqui mede 7 também. E nós sabemos que o lado de um quadrado, se um lado é 7, os outros também vai medir 7. Então, vamos pensar, se aqui é 7, aqui é 7, aqui é 7, a professora aqui também é, porque ó, 5, mais esse pedacinho aqui, ó, que mede 2 por causa desse lado oposto dele aqui, vai dar 7. Então, qual que é a área do quadrado? Lado vezes lado. Aí você vai encontrar a medida dessa primeira partezinha. Já dessa segunda aqui fica fácil também, porque aqui é um retângulo.
e do retângulo é base vezes altura. Você encontrando dessa partezinha, você vai encontrar a área total da figura toda. É só somar as duas medidas. Na letra D, ele quer apenas dessa parte aqui que está pintada, né? Mas para isso, você precisa calcular a área da figura maior, que é um retângulo, né? Que é base vezes altura. Você precisa calcular a área da figura menor, que é um retângulo também, que é base vezes altura. E depois você vai subtrair a área da figura maior menos a área da figura menor. E você encontra a resposta, tá bom? Vamos para o número 2. O número 2 falou o seguinte: calcule o que se pede em cada item. Letra A. A medida do lado de um quadrado que tem 144 metros ao quadrado de área. Olha só, gente, ele te deu a área, mas ele não te deu o lado. Mas como é um quadrado, eu sei que todos os lados são iguais. Qual que é o número que eu multiplico ele, que eles são iguais, que vai dar 144? Já eu tenho certeza que vocês já vão conseguir raciocinar, né? Sobre qual vai ser esse lado. Encontrando esse número, eu já achei o lado, ou seja, já achei a resposta da letra A. Na letra B, falou o seguinte: a medida da base de um retângulo tem 24 dm de altura. A base de um retângulo que tem 24 dm. Eu falei errado, gente. Ó. A medida da base de um retângulo que tem 24 dm de altura e 168 dm ao quadrado de área. Ou seja, ele te deu a área do retângulo e ele te deu um dos lados, uma das dimensões do retângulo, que é a base. Ele quer saber qual que é a outra medida que está faltando. Bom, gente, se no total deu 168 dm ao quadrado, a área, e eu tenho que uma das medidas é 24, qual o número que multiplicado aqui por 24 vai dar 168? Eu encontrando esse número que multiplicado por 24 dá 168, eu vou achar a medida da base de um retângulo, né? Ou seja, eu vou achar a medida que ele pediu, que é a medida da base de um retângulo, tá bom? De altura, 24 dm. Número 3, um quadrado com 14 centímetros de lado. Se um quadrado tem 14 centímetros, todos os lados são iguais, então eu já sei qual que é a área desse quadrado. Ele disse que é equivalente. O que é ser equivalente? Ser igual a um retângulo com 49 centímetros de base. Só que nesse retângulo, ele deu apenas a sua base. Ele quer saber quanto mede a altura desse retângulo. Só que é o seguinte, para mim encontrar a altura deste retângulo, primeiro eu tenho que encontrar a área desse quadrado. E eu já sei como calcular a área desse quadrado aqui, porque ele já deu a medida do seu lado. Ah, professora, por que eu tenho que encontrar aqui para achar a altura deste? Porque ele falou que a medida da área desse quadrado é equivalente, é igual à medida do retângulo com a base que mede 49. Então, gente, você encontrando aqui a área, você vai pensar, aí você vai multiplicar um número por 49, que vai dar a mesma medida da área que você encontrou do quadrado. Qual o número que multiplicado por 49 vai dar a mesma medida da área desse quadrado aqui, tá bom? Aí você vai conseguir encontrar a altura, tá bom? Vamos lá, número 4. O quadrado ABCD, ilustrado a seguir, tem a área igual a 1/4 da área do retângulo ABF. Ou seja, gente, esse pedacinho aqui é 1/4 de toda esta figura aqui, né? Olha só. Primeira pergunta, determine o que se pede. Letra A medida do lado do quadrado ABCD. Qual que é a medida desse lado desse quadradinho aqui? Bom, gente, ele deu que a área é 81. Como o quadrado tem todos os lados iguais,
Quais são os dois números que eu multiplico? Eles são iguais, que eu multiplico os dois dá 81. Eu conseguindo encontrar esses números, eu já vou encontrar o lado do que ele havia me pedido, aqui, ó, a medida do lado quadrado ABCD. Na letra B, ele falou o seguinte, qual que é a área do retângulo DCEF? Ele quer saber a área desse retângulo aqui agora. O que ele falou? Que esse pedacinho aqui é 1/4 da área de todo esse retângulo aqui. Se você encontrou, basta você multiplicar, para encontrar a área desse aqui, basta você multiplicar 81 vezes 3. Ah, professora, por que 3? Porque esse pedacinho aqui foi dividido em 3. Com esse aqui é 4. Ele não falou que é 1/4? Então, você multiplicando esse valor aqui por 3, você vai encontrar a área desta figura, que é o que ele pediu aqui na letra B. Na letra C, ele quer saber as dimensões do retângulo DCF. Se você descobriu a área aqui, vai ficar fácil de você encontrar as dimensões, que é a base e a altura deste retângulo. Qual é os dois números aqui que multiplicados os dois aqui vai dar a área desse retângulo aqui, ó, tá? Número 5. Um show foi realizado em um parque retangular com dimensões 315 metros por 68 metros. Sabendo que em média haviam 3 pessoas por metro quadrado, durante a apresentação, quantas pessoas assistiram ao show? Então, primeiramente, para me saber quantas pessoas assistiram ao show, eu preciso calcular a área desse retângulo, que é a área desse parque retangular, que ele falou onde a base é esse valor e a altura é esse. Você encontrando aqui, ó, a área, você vai pegar essa área e multiplicar pelo número de pessoas que tem. Por quê? Porque isso aqui, gente, é a quantidade. Se você multiplicar essas duas dimensões aqui, vai dar a quantidade em metros quadrados. Mas ele falou que cada metro quadrado cabem 3 pessoas. Então, para você saber o total de pessoas que vai, estar nesse espaço retangular, basta você pegar a resposta que você encontrou aqui e multiplicar por 3, onde você encontrará a resposta da número 5. Número 6. Sabendo que a área destacada em laranja é 10 metros ao quadrado, calcule a área total da figura abaixo. Bom, ele quer a figura total, a área. Ele deu apenas desse pedacinho aqui. Ele deu que esse espaço em laranja é 10 metros ao quadrado. Mas para você calcular a área total, você precisa calcular a área desse triângulo aqui também. Só que esse triângulo não tem a base. Você tem que encontrar a base primeiro aqui, que é a mesma medida desse aqui. Tá, professora, aqui é um retângulo. Se ele falou que a área aqui é 10, então qual que é o número que multiplicado por 2,5 vai dar 10? Aí você vai encontrar a base. Você encontrando esse número aqui, com certeza você já vai encontrar a base desse triângulo. E você encontrando a base do triângulo, você vai utilizar a fórmula do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2, onde você encontrará a área deste triângulo. Encontrando a área desse e a área desse aqui, que já é 10, você vai somar os dois e vai achar a resposta total da figura, que é a área total da figura, tá bom? Número 7. Sobre os dois lados menores de um triângulo retângulo, foram construídos 2 quadrados cujas áreas estão indicadas na figura a seguir. Ele quer calcule a área do triângulo retângulo dessa figura. Gente, olha só, ele quer a área desse triângulo. Só que vocês podem observar aqui que você não tem um lado desse triângulo para calcular a área dele. Mas fica simples, porque do lado desse triângulo tem um quadrado de 400 centímetros ao quadrado de área e tem outro de 225 centímetros ao quadrado. Se você encontrar o lado desse quadrado, com certeza você já vai estar encontrando o lado deste triângulo aqui, que pode ser chamado de base.
né? E se você encontrar o lado deste quadrado, você encontra o lado desse que também pode ser chamado de altura, tá? Ah, professora, e como é que eu faço para encontrar o lado desse quadrado? Gente, ele deu que esse quadrado maior é 400. Se é 400 e é um quadrado, então você vai imaginar qual número, ó, que eles são iguais, que você multiplica os dois que vai dar 400. Você encontrando esse número, você vai achar o lado desse triângulo aqui, que eu posso chamar de base, e a mesma coisa eu vou fazer com esse quadrado aqui. Qual o número que eles são? Os dois são iguais, que multiplicado vai dar 225. Você vai encontrar ele, que número é esse, e vai achar o lado aqui, né? Você encontrando este lado e este, aí você pode usar a fórmula do triângulo, que é a área igual base vezes altura dividido por 2. E você encontrará a resposta da área do triângulo, tá? Na questão 8, a questão é o seguinte, olha só. No retângulo da figura AB, temos a figura AB que mede 6 metros, ou seja, daqui até aqui, mede 6 metros. E BC, que é daqui até aqui, mede 4 centímetros. Não é 6 metros não, viu, gente? É 6 centímetros, desculpa. E ele falou que o ponto E, que é esse pontozinho aqui, ó, ele é o ponto médio do lado AB. Se ele é o ponto médio, vocês concordam comigo, então, que esse pedacinho aqui vai medir 3 e esse pedacinho aqui também vai medir 3. Porque no total tem que dar 6, não é? Pois é, então tá. Ele quer a área da parte sombreada, ele quer a área dessa parte que é pintada aqui, gente. Ele não quer essa área aqui, ó. Tá? Mas para você calcular a área dessa parte sombreada, primeiro você tem que calcular dessa figura aqui inteira, ó, que é o retângulo aqui grandão, que é base vezes altura. A base eu sei que é 6, a altura eu sei que é 4, então eu vou encontrar a área do meu retângulo. E depois eu também tenho que calcular a área deste triângulo aqui. A base eu já tenho desse triângulo, que eu sei que é 3. A altura eu sei que é 4. Então, basta eu encontrar a área do meu triângulo também. Depois que você fez isso, é só você pegar a área do retângulo que você encontrou menos a área do triângulo e você vai chegar na resposta desejada, tá bom? Bom, pessoal, esses são os exercícios que eu ia passar para vocês com a explicação, tá? Vamos fazer os exercícios até quinta-feira dessa semana, deixar na pastinha do portfólio para que depois a professora faça a correção, tá bom? Então, eu confio na dedicação de vocês, que vocês façam todas as atividades com carinho, né? Entreguem em dia para que a gente possa dar continuidade nos nossos exercícios. Tá bom? Um abraço da professora Bárbara. Tchau!